Olá, professor Everton. Então, o grupo escolheu falar sobre o daltonismo, que é uma doença que sofre mutação genética, tá? O daltonismo, ele é um fenótipo que possui uma herança sexual ligada ao cromossomo X, ou seja, o gene que nós recebemos da mãe. O daltonismo, ele é um problema de visão que dificulta a percepção das cores, mais especificamente, diferenciar o vermelho do verde. Existem 4 tipos de daltonismo, que é protanopia, deuteranopia, tritanopia e monocromia, que também dá para ser chamada de acromatia. Mas o mais comum de acontecer é a tritanopia, que é a dificuldade de diferenciar as cores vermelho, verde e azul e as suas tonalidades. É provocado então por uma anomalia hereditária recessiva ao cromossomo X. Tá? Então, logo aqui no canto do vídeo, trazemos 2 imagens para representar como que é a visão do daltônico. Tá? Lembrando que é mais comum os homens herdarem essa doença. Agora, por quê? Como já foi mencionado ali no início do vídeo, nós herdamos o cromossomo sexual X da mãe. Então, precisa, para diferenciar o sexo masculino do feminino, né, para saber que é homem e mulher, no caso, o feminino é definido por 2 cromossomos X, já o masculino por um X, um Y. Então, para que o sexo do bebê seja masculino, o bebê sempre recebe o X da mãe e o Y do pai. Mais pra frente ali, quando eu for explicar a parte da genética, explica um pouquinho melhor por que a doença não se manifesta mais facilmente na mulher e sim no homem, tá? Não há cura para essa doença, mas tem tratamento, como lentes de contato, óculos com lentes especiais, que até que não são tão caras assim, são bem acessíveis. Então, de uma forma mais técnica, para a gente entender a genética de como isso acontece, onde ocorre, né? Numa camada na região do fundo dos olhos, chamada retina, né? Nessa camada estão presentes células que possuem pigmentos visuais. Cada pigmento é produzido por um gene diferente. Então, um exemplo, um gene na sua forma alélica dominante, o desão, é localizado no cromossomo X, responsável pela produção do pigmento vermelho. Porém, o alelo mutante recessivo desse mesmo gene, o Dzinho, ele é deficiente para a produção desse pigmento. Então, eu trago aqui, para a gente entender um pouquinho mais. O genótipo masculino e feminino, que são representados com daltonismo, aqui, o masculino, XDzinho, Y, e o feminino, XDzinho, XDzinho. Eu trouxe o exemplo aqui de um pai que ele é daltônico, a mãe não é, tá? Porém, ela traz o gene que possui essa deficiência. Mas como ela é um heterozigoto, acho que tá escrito ali, heterozigoto, que é representada aqui pelo XDzão, ela não vai possuir a doença. Porém, o filho, homem aqui, veio com a doença. Por quê? O pai é daltônico, mas quem trouxe o XDzinho foi a mãe. Então, o genótipo do filho veio XDzinho Y. Então, como eu disse que eu explicaria um pouquinho melhor a respeito da mulher, nesse caso aqui, ela até possui o gene que possui a deficiência, mas ela é um heterozigoto, ou seja, vem trazendo ali o XDzão. Para que esse gene recessivo, né, que se trata do XDzinho, se manifestasse somente se não existisse o gene ali, o alelo dominante, que se trata do XDzão, tá? Então, como é um gene recessivo, ele fica escondidinho e tal, ele só iria se manifestar se fosse ausente esse alelo dominante, né? Representado por outro XDzinho. Acho que eu consegui me fazer entender, né, professor? Um breve resumo do que foi explanado aqui. Então, o daltonismo, ele nada mais é que uma alteração no pigmento dos cones esses que se localizam, né, na região do fundo dos olhos, chamada retina,
Dentro desse cone estão presentes células que possuem pigmentos visuais. Lembrando que o daltonismo ele é uma herança ligada ao cromossomo X, ou seja, cromossomo que recebemos da mãe. Se o genótipo da criança viesse se ele vem com o alelo dominante, esse alelo mutante recessivo, ele não manifesta a doença. Justamente por ser um gene recessivo, que quer dizer que ele fica escondido. Ele só se manifesta na ausência do alelo dominante, nesse caso aqui, o XDzão. Então, na ausência desse alelo para o filho. Nas mulheres é possível de ocorrer, né? A chance é mínima, por elas receberem dois cromossomos X, sendo eles recessivos. E, claro, estamos nos referindo aqui ao gene recessivo XDzinho, tá? Então, professor Everton, era isso. Espero que tenhamos conseguido transmitir aqui o conhecimento da doença de uma forma clara. E é isso. Muito obrigada.